um pouquinho, isso aqui já faz parte da aula de hoje. Nós vamos hoje fazer a leitura do verso 36 até o 47. Você pode ver esse triângulo de ponta cabeça aqui. Sintoma de maldição. Você tem sintoma de maldição na sua vida. Há um mapeamento. Nós estamos fazendo um mapeamento aqui. Nós estamos falando para nós aqui, para você. Não para uma outra pessoa. Não, nós estamos falando para nós. Cada uma desses pontos que Deuteronômio 28 nos dá é um automapeamento. Você está mapeando coisas na sua vida, que é territorial, que é geracional ou é pessoal. Você está mapeando. E nós jogamos isso nas causas. Há uma causa. Então, Provérbios 26, 2, maldição sem causa não se cumpre. Então, se está se cumprindo, há uma causa. Ou geracional, ou pessoal, ou territorial. Nós aprendemos isso aqui nas Escrituras. E isso nós precisamos levar para onde? Para a cruz. Quem remorsa, leva para dentro. Quem arrepende, leva para a cruz. Nós colocamos aos pés da cruz. E nós pegamos dos pés da cruz, nós pegamos da cruz as bênçãos de Cristo. Nós vivemos das bênçãos de Deus, as bênçãos de Cristo. As nossas bênçãos, elas não servem para a vida. Nós precisamos entregar. E você precisa levar isso para a cruz. Sempre lembrando do outro culto, não existe autoajuda aqui na área de libertação. Você precisa, tanto na libertação como na reeducação, que alguém caminhe com você. Eu usei o exemplo de um caminhão atolado. Aquele é caminhão atolado lá na lama. Aquela pessoa que está perdida no jogo de celular, perdida no tigrinho, perdida. Aquele caminhão atolado na lama precisa de um outro caminhão num ponto seco para puxar fora. Não adianta pegar mais um outro caminhão na lama para tentar ajudar aquele. Jesus chama isso de cegos, guias e cegos. Nós precisamos de ajuda. Em muitas áreas as pessoas não conseguem sair sozinhas. Às vezes a pessoa tem 80 anos, ela falece, e no dia do sepultamento se fala, não, sempre teve problema naquela área, sempre. Família sofreu a vida toda. Por quê? Porque ela nunca aceitou ajuda, ou às vezes ninguém, ou não teve pessoas preparadas para ajudar, mas ela teria saído daquela situação apenas se alguém ajudasse ela a sair. Então, sobre a cruz de Cristo, avaliação, mapeamento, crucificação. Nós vamos ler a partir do verso 36, pode passar mais um. A gente tem a referência do texto. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheces, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco. Nós estamos falando de que tipo de maldição? Arar. É 6 passos para frente e 10 para trás. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme a devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados a um cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se levará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de
Amém? Só para nós lembrarmos aqui 3 palavras bíblicas para maldição. Alau, castigo advindo de quebra de mandamento, desonra, quebra de princípio e lei espiritual. Arar, quando nós olhamos esses textos de Deuteronômio 28, a principal maldição que está em função de todos esses pontos é arar. O tempo todo nós encontramos arar aqui. É 5 passos para frente, 7 para trás. Então a pessoa pensa, agora sim, agora vai dar safra, agora sim. E acaba de novo. Ela sempre faz um ciclo de alguns anos, é um ciclo vicioso, é uma espiral de maldição. E em algum tempo ela está de volta no mesmo lugar. É uma coisa interessante isso, mas acontece. Então, arar é uma situação de aflição ativa e perseguição. Embaixo, Calal ou Rebed ou Nekeb e Zaham, que é Haká no Novo Testamento, essa maldição. Ela vem por causa de maldição lançada e ela entra na vida de uma pessoa de 2 formas. Primeiro, legalidade de pecado, a pessoa peca, palavra lançada, entra na vida da pessoa, legalidade. Segundo, a pessoa recebe a palavra. Então, o negócio não é aquilo que as pessoas fazem com nós, mas aquilo que nós fazemos com aquilo que as pessoas fizeram conosco. Não é aquilo que as pessoas disseram a nosso respeito. A pessoa diz que lá nunca vai dar nada na vida, que lá é uma minhoca, que lá é uma lesma, que lá não presta. Então não é acerca daquilo que as pessoas falaram, mas aquilo que nós fazemos com aquilo que as pessoas nos disseram. Se nós aceitamos e deixamos essas palavras entrar, elas têm funções, porque a palavra tem autoridade no espírito de correspondência que ela tem autoridade. Então não deixe isso entrar na sua vida. Amém? Então aqui embaixo, Provérbios 26, 2, maldição sem causa não se cumpre. Pode passar? No verso 35 em diante, a gente vê que o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, nas quais não te possas curar, desde a planta do pé até a alta cabeça. Aí começa o 36. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheces, nem tu nem teus pais, ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. A quebra de mandamento causa a maldição de exílio. Nós precisamos abrir os olhos e ver como isso é algo real, como isso aconteceu na nação judaica, como isso acontece com igrejas, como isso acontece com sociedades, como isso acontece com famílias. A pessoa ou a família realmente é exilada, é tirado para um exílio, é espalhada sobre a terra. Então, perda de governo, o Senhor te levará um rei que te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conheces. Perda de governo. Isso aqui é uma coisa muito séria. Uma nação ser levada para um outro lugar e ter um governo sobre ela que é um governo que não é daquela nação. Segundo, perda do seu lugar, território. Nós temos o nosso lugar, e a Bíblia trabalha o tempo todo com lugar. Adão e Eva receberam um lugar? Perderam o lugar? Deus chamou Caim e disse: fica aqui comigo. O que ele fez? A Bíblia diz que, retirando-se da presença de, ele perdeu um lugar. Ele perdeu um lugar. Então nós temos o nosso lugar, irmãos, territorialmente, nossa casa, nosso lugar, nosso emprego. E quando alguém está deslocado fora do seu lugar, é terrível isso. Perda de lugar, perda de direito de ganhos. É um arar. A pessoa ganha um bom salário, mas aquilo não produz para ela. Não tem jeito, ela não consegue pegar, não consegue aproveitar. Ela trabalha por anos, ela faz uma conta, ela é milionária por aquilo que ela ganhou, mas é pobre por aquilo que investiu. Ela não retém. Tem sempre um gafanhoto, um saquitel furado. O que é? É um arar. E perda do direito de culto. Deus fala isso aqui: se vocês quebrar a aliança, vocês vão perder. O que é perder o direito de culto? Deus leva a pessoa embora.
leva para uma outra cidade, leva para um outro lugar. Deus corta. Meus irmãos, você tem um lugar aonde congregar, não é uma obrigação congregar. Congregar é um direito, é uma graça. Você está aqui nesse lugar, é uma graça para você. E alguém pode perder o seu lugar de congregar. E os israelitas perderam o lugar de congregação deles. Deus desterrou eles. O Salmo 137 é um salmista, reproduz o que eles sentiam lá na Babilônia, às margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra? Eles perderam o templo, gente. Aquilo que Deus tinha dito aqui nos dias de Moisés, aconteceu nos dias de Jeremias. 722 veio a Síria, 10 tribos perdidas. O texto em Ezequiel fala que não houve intercessor que se colocasse na brecha. Quando nós olhamos para 586, a Babilônia veio, levou para a Babilônia. Na Babilônia houve intercessores. Daniel se colocou na brecha e intercedeu. Olhando no texto de Jeremias, e Judá voltou, mas as 10 tribos foram perdidas. Todos perderam aqui o lugar de culto e direito de culto, porque tem um lugar certo. Meus irmãos, não quebre mandamentos, não quebre alianças, para você não perder, porque essas questões Deus dá e Deus pode tirar. Tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pode passar o próximo. No 37, olha uma vez comigo o 37, virás a ser pasmo provérbio. O que é pasmo provérbio? Vamos entender que Deus criou a nação judaica como profeta. A nação era para ser um sacerdote, uma nação sacerdotal. Êxodo 19, eu quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes. E esses sacerdotes deveriam pastorear todas as nações do mundo. Nós não temos dúvida dessa aplicação. Eles deveriam ser referência. Quando os povos queriam saber como é Deus, eles olhariam para os sacerdotes judaicos e olhariam e viriam: Deus é assim. Deus se manifestaria a partir deles. Eles eram para ser um exemplo de nação. Mas por causa de quebra de mandamento, eles se tornaram pasmo provérbio, de motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. É vergonha. Eles não eram exemplo de nada. Sabe para que eles serviam de exemplo? Os pais falavam para os filhos: ó, está vendo aquele judeu? Eu não quero que você seja igual. Olha, falido, amaldiçoado. Não. Olha, não seja como um judeu. Isso é terrível, gente. E há muitos textos bíblicos dos profetas menores que provam isso, que dizem: não queremos ser como judeus. Quando um judeu chegava para aquela terra, eles mandavam eles embora, porque os ímpios entendiam que era um povo amaldiçoado. Aonde eles iam, onde é que eles botavam a mão, amaldiçoava tudo. Terrível. Nós não queremos um cara que chega aqui, põe a mão no arado e quebra o arado, manda os caras embora. E isso aqui aconteceu. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos que o Senhor te levará. Do verso 38 ao verso 44, nós temos aqui um arar. Eu gostaria que você olhasse aqui essas 4 determinações: apostasia, promiscuidade, derramamento de sangue inocente e idolatria contaminam espiritualmente a terra. Contaminam. E dessas 4 determinações, há 4 sintomas de maldição: seca, fome, peste e espada. A Bíblia deixa isso muito claro. Então não pense que isso aqui passou, não, isso aqui é dos tempos antigos. Nós agora temos a medicina, temos a vacina. Nossa, agora nós estamos abençoados. Não. O cara carrega isso aqui: apostasia, promiscuidade, derramamento de sangue inocente, idolatria.
vai ter isso aqui na vida dele: seca, fome, peste e espada. Você pode ver se não. Às vezes o cara é rico, não pode comer, passa fome. Por quê? Mapeia a vida dele e você vai chegar em uma dessas 4 coisas. Então, a palavra de Deus é muito inteligente e ela sempre se cumpre. O verso 38: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Presta atenção, na Bíblia não é o diabo que manda gafanhoto. Quem manda gafanhoto? Deus. Ele é soberano. Ele é o Deus do elefante, ele é Deus do gafanhoto. Manda gafanhoto. Então o gafanhoto aqui significa aquela coisa pequena que você não domina e consome os teus ganhos. Lá no Egito, Deus também colocou piolhos. Ninguém podia, todo mundo era impotente contra aquilo, e aquilo matava as pessoas. Impotência, aquela coisa minúscula, mas Deus colocou os piolhos. Então, muita semente, pouca colheita. Que tipo de maldição é essa? Vamos falar mais alto, gente. É um arar. É 5 passos para frente e 10 para trás. A pessoa investe, mas ela investe naquilo. É assim, é um investimento. Ela tem um sonho com aquilo. Por quê? Muitas pessoas tiveram vida naquilo, ganharam com aquilo, e não é pecaminoso. O problema não está naquele investimento. O problema está nela. Ela investe, ela estuda, ela trabalha, ela investe e depois, puf, acabou. Ela é só uma contadora de história, como ela encontraria ouro naquele lugar, e acabou. O problema está na pessoa. Muita semente, pouca colheita. No verso 39 e no verso 42, verme e gafanhotos nos vinhedos e arvoredos. Olha o 39, plantarás e cultivarás muitas vinhas. Nós precisamos sempre entender que a palavra de Deus, ela carrega significados para cada uma dessas coisas. O vinho na Bíblia fala de alegria. Nas bodas de Caná acabou não a bebida, mas acabou a alegria, uma alegoria, é parabólico aqui. Acabou a alegria do casamento. O vinho é alegria, o vinho também é símbolo do Espírito Santo. Símbolo do Espírito Santo. E quando o texto diz aqui, plantarás e cultivarás, vão imaginar a pessoa orando e lendo e cantando, porque ela quer o Espírito Santo na vida dela. Mas o resultado é: plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do teu vinho não. Às vezes a pessoa, ela traz alegria para os outros, mas ela não desfruta daquilo. Aquele desfrutar é porta fechada de Deus. Deus diz: vou até usar o cara, vou usar essa mulher para edificar a vida dos outros, mas vai continuar espiritualmente pobre. Não vai desfrutar, não vai ter alegria, não vai ter prazer naquilo. E também significa investimento. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do teu vinho não beberás, nem colherás as uvas. Em Israel, nesse período entre novembro e dezembro, quem plantava vinhas fazia muita uva passa. Eles secavam muita uva. Fazia parte do cardápio da comida deles. Então eles secavam a uva, é uva seca, guardada em um lugar de sombra. Ela ficava 1 ano ali. E essa uva seca, eles secavam muita uva. E durante o ano eles comiam aquela uva, eles colocavam na água morna, esmagavam, faziam um suco integral da uva. A uva fazia parte da alimentação da dieta deles. Então quando o texto fala aqui, nem colherás as uvas, fala aqui do nosso arroz, do nosso feijão, da nossa carne, do nosso ovo frito. Você não vai ter comida, falta de comida sobre a mesa. E no final do 39 tem aqui um elemento interessante, porque o verme as devorará. Esse verme, ele dá na vinha, como aquele verme de carniça. O mesmo verme, a mesma mosca coloca lá. E o verme, o que ele não come, ele contamina a uva. De um dia para o outro apodrece e acaba com tudo. E o verme aqui significam pequenas coisas
que acabam com a vida financeira, pequenas coisas que acabam com a vida de casamento, pequenas coisas que acabam com a harmonia do lar, pequenas coisas que acabam com a alegria do emprego, pequenas coisas que acabam com o prazer da vida. É o verme que come a uva. Presta atenção que essa uva está pronta, e nem colherás as... Está pronto, é o que? Arar. É só colher aí, de um dia para o outro, verme, não dá para comer. Verso 42. Todo arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. E gafanhoto é um bicho terrível. Ele vive alguns dias, mas ele se multiplica aos centésimos. Uma colônia de gafanhotos, aonde ela pousa durante uma noite, ela põe os ovos. E no outro dia, quando ela migra para outro lugar, ali já fica pronto um ninho de milhares de novos gafanhotos. E nunca mais acaba. E o gafanhoto vem das mãos de Deus. Então, às vezes não é o gafanhoto, o bichinho, o inseto, mas é o gafanhoto da maldição que vai comendo, vai levando saquitel furado. Verso 39, 40. Amém? Então aqui, verme e gafanhoto nos vinhedos e arvoredos. Verso 40, azeite escasso. Em todos os teus limites terás oliveiras. Quando nós falamos de óleo, de azeite na Bíblia, é o que? É o que? É unção. Amém? O que é unção? É uma porta aberta no mundo espiritual. É ser ungido, é ter intrepidez para algo, é ter as mãos adestradas em algo, é ser ungido, é ser limpo, é ser santificado, é ter uma porta espiritual com Deus, é ter um acesso espiritual. Isso é unção. E o verso 40 fala: em todos os teus limites serás oliveiras. Tem a possibilidade de ter muita unção. Produz unção, produz óleo, produz limpeza. Óleo é cura de feridas. Óleo era colocado sobre a casca da ferida para amolecer, para não traumatizar a pele. O óleo era usado para muita coisa dentro dessa sociedade. E o texto continua dizendo: porém não te ungirás com foge entre os dedos. É um arar. Porque as tuas azeitonas cairão. Talvez muito calor, vento, cairão. Está quase para colher, mas perde. Você já ganhou o salário e você já fez os cálculos, e agora sim alguma coisa acontece, puf, foi de novo o dinheiro. A Bíblia fala sobre isso. Então tem algum sintoma de uma desordem espiritual, as coisas não estão certas. Verso 41. Gerarás filhos e filhos. Então não tem esterilidade. No começo, gerarás filhos e filhas. Porém, não ficarão contigo. Desintegração familiar. Tudo espalhado pelo mundo. Você já percebeu que há lugares que os lugares gospem os moradores da terra? No nosso país há dois lugares principais: o Nordeste e o Rio Grande do Sul. Então os gaúchos, eles se orgulham que eles estão espalhados em todos os lugares da terra, mas não é um orgulho. A terra cuspir os seus moradores é um sintoma. O lugar mais idólatra do país e o lugar mais místico do país gospe os seus moradores. Interessante, né? Então quando isso aqui acontece é porque a terra já foi contaminada, e por causa da terra contaminada ela gospe os seus moradores. O que acontece no mundo visível? Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao... Você já pensou um pai e uma mãe verem os seus filhos no cativeiro? O pai e a mãe saber que os seus filhos estão lá de escravos na Babilônia, na Assíria. E esse problema aqui é um problema geracional. A Bíblia é muito clara que pais que quebram leis geram problemas para os filhos. A culpa é dos pais, mas a consequência é dos filhos. Então os pais quebrando leis, terra cuspindo os seus moradores. Qual que é aqui a circunstância? Cativeiro. Como que nós entendemos isso na nossa cultura, na nossa sociedade? O pai criou um filho, cuidou dele, mas o filho é um pingunço, gasta todo o dinheiro,
com pinga, com cachaça, com destilados, com cerveja. Isso é um cativeiro. A pessoa está presa. Você acha que um pai e uma mãe tem um prazer de olhar para os seus filhos perdidos no crack, na cocaína, na maconha? Claro que não, isso é um cativeiro. É um cativeiro isso. Meus irmãos, esses cativeiros aqui produzidos geracionalmente. Os pais produzem liberdade ou produzem cativeiro. E muitas vezes os pais dizem: não sei o que nós fizemos. O que nós fizemos? Algo foi feito, não sei, mas alguma coisa foi feita. Então quando os pais buscam de fato sim, Deus em humilhação, em quebrantamento, Deus responde essas coisas. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é luz. Ele responde, Ele mostra por que é um cativeiro, por que não vai para frente, por que é um arar, por que existe uma cadeia e os filhos não saem daquele atoleiro, e o pai e a mãe não têm nenhum prazer nisso. O texto traz aqui mais um dado interessante, porque serão levados ao cativeiro, mas lá no verso 36, a informação se completa, bem no final: e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de... Meus irmãos, se imaginam um pai e uma mãe, cristãos, criam os seus filhos dentro de uma igreja cristã, e depois os filhos vão para a idolatria e se casam com idólatras. Meus irmãos, um pai e uma mãe assim precisam chorar quebrantados na presença de Deus. Depois os pais continuam ainda lendo a Bíblia, frequentando uma igreja cristã, mas os filhos praticam idolatria abertamente, com terço, com rosário e tudo. Meus irmãos, o que é isso? Algo aconteceu que chegou nesse ponto. A Bíblia deixa aqui bem claro. Então, a liberdade é gerada por escolhas, o cativeiro é gerado por escolhas. Nós que escolhemos o que nós vamos deixar para as nossas gerações. Cativeiro para os filhos, estrangeiros exaltados e naturais do país humilhados, verso 43. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. É para baixo e para baixo e para baixo. O estrangeiro está um pouco tempo no país, já é mais rico do que o natural da terra. E isso aconteceu com Israel. Por que é que isso chegou nesse ponto? Desonrar a Deus, quebrar princípio, derramar sangue inocente, aborto, masturbação, promiscuidade, sujando a terra espiritualmente. Tudo isso chega nas casas das pessoas, e as pessoas não conseguem ir para frente, elas estão cativas. Amém? Dependência econômica, no 44, ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Meus irmãos, empréstimo bancário não é uma coisa assim muito para cristão, não. Você pode ter certeza disso. Porque o texto lá em Provérbios 22, 7 e 8, se não me engano, diz que se nós emprestamos dinheiro, nós somos escravos de quem nos emprestou. Você pode dizer assim: ah, mas não tem nada a ver. Não, você é escravo de alguém. Isso é muito sério. Meus irmãos, quando nós nos tornamos escravos financeiros de alguma coisa ou de alguém, nós precisamos consultar a Deus, porque alguma coisa não está certa. Nós erramos, nós quebramos ou princípios ou leis espirituais. Deus foi nos entregando. E se você quer mais uma prova, normalmente quem já tem uma dívida vai adquirir mais uma. Por quê? Porque a pessoa não consertou a desordem espiritual. Tem que consertar uma desordem espiritual. Senão ela vai de uma dívida para outra, de uma dívida para outra. Deus coloca loucura no coração da pessoa, e mais um pouco ela começa a te jogar no tigrinho, na Mega Sena, e vai se afundando cada vez mais. Porque há uma esperança. A Mega Sena do final do ano, 19 milhões. E eu vou ganhar. Vai ganhar nada, vai gastar dinheiro só. E vai se afundando cada vez mais. Verso 45, checkmate em toda essa situação. Todas essas maldições virão sobre quais maldições? Do capítulo 19 ao 27 nós estudamos muitas leis espirituais aqui, amém?
Nós lembramos? Lei espiritual. Se você quebrou a lei espiritual vai quebrar você. Não tem para onde fugir. Ah, mas eu não acredito. Você não acredita. Tanto faz. Você acha que a lei espiritual está aí se a gente acredita? Você quebrou a lei espiritual, vai quebrar você. É melhor você ser amigo da lei do que você quebrar a lei. É melhor a gente se quebrar do que quebrar a lei. Uma outra coisa vai ser quebrada. É melhor a gente se quebrar para a gente ser abençoado. Então, dependência econômica. E a gente vai ver o resultado contrário do verso 12, do verso 13. Verso 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás. Fala de vida financeira aqui. Meus irmãos, a vida financeira não foi anulada nem pela lei, nem pela graça. É uma coisa transcendente. Veio antes, não entrou e passa por cima e continua. Olha o verso 13. Vamos ler junto, bem alto. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que vai ser escravo. E Deus é inteligente, é um ser soberano, que Ele sabe como colocar uma escravidão na sua vida. O verso 45 fala dessas maldições, todas essas maldições. Quais? Todas aquelas leis espirituais do 19 ao 27, e em especial o 27. Você pode folhear lá para o 27, capítulo 27, verso 15. Há 12 leis espirituais, 12 maldições aqui. Olha o 15. Maldito o homem que fizer imagem. 16. Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. 17. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. 18. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro. 20. Maldito aquele que se deitar com a madrasta. 21. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, que é bestialidade. 22. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã. 23. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. 25. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. A pessoa diz: eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito. Maldito. Anátema. É maldito. Você não acredita? Então você já é maldito só por não acreditar. É a Bíblia que está dizendo, tá? Não é eu que estou inventando essa doutrina. Então, as maldições, 12 maldições do capítulo 27. Vamos continuar? Próximo. O 46. Olhando a maldição como bênção. Eu quero olhar os dois lados aqui no 46. Tanto a lei como a maldição. Olha o 46. Serão no teu meio por o quê? A lei e a maldição. Serão no teu meio. Mas vamos olhar para a maldição. A maldição no meio daquela geração. Está maldito, está um ará. E o texto diz: serão no teu meio por sinal e maravilha. Como assim? Um juízo ser um sinal de maravilha? Não é quase paradoxal? A maldição é uma bênção, mas não é paradoxal. A maldição é uma bênção. Como nós já falamos várias vezes aqui, se não houvesse maldição, você iria para o inferno feliz da vida. A maldição é um freio para a gente parar e analisar a nossa vida. Porque se a gente quebraria princípio, quebra a lei espiritual, quebra mandamento, mas está tudo bem, eu ia dizer: não preciso mais nem de Deus, porque está tudo. Agora Deus coloca a maldição no meio do povo. Para quê? Para que as pessoas se voltem para Deus. Deus é um Pai de amor. O principal papel da maldição é denunciar desordens. Você não está bem, você está em dúvida, não está conseguindo dormir, é uma desordem espiritual, certeza. Então não é só fazer um conserto para frente, tem que fazer um conserto para trás, confessando, se humilhando, agregadas ou acumuladas, pessoal, geracional ou territorialmente.
A essência dessa maldição é o castigo. Castigo é o efeito prensa de toresmo. Deus dá mais uma girada. O toresmo, ele faz sonzinhos de que não está bom. Deus dá mais uma girada. Por quê? Porque a ideia é que a pessoa se volte para Deus. O verbo castigar vem do latim, significa literalmente purificar pelo sofrimento, isolamento e definhamento. A finalidade da dor, sufocamento, definhamento, isolamento é fazer o ser humano se voltar para uma possibilidade de cura e libertação. E o texto fala isso: serão no meio de ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para... Porque Deus quer que nós olhamos para os nossos pais, olhamos o pecado deles e nós dizemos: não vou fazer igual ao meu pai. Por quê? Porque ele cometeu tal pecado e ele viveu tal maldição. Eu não. Então é ou não é uma bênção para nós? Mas agora a geração que não aprende o seu passado não sabe o seu futuro. Então nós temos a história ou como pedagoga ou como coveira. É nós que escolhemos. É necessário que nós tenhamos isso como bênção no nosso meio. Para nós terminarmos o 47. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com... Então ao contrário é o que? Servir a Deus com tristeza, por obrigação. Eu tenho que ir para a igreja hoje, porque senão a minha semana vai ser complicada. Sabe aquela pessoa que você pergunta: por que você quer ir para o céu? Ela te responde: é porque eu não quero ir para o inferno. Você vê que não tem lógica nisso? Por que eu quero ir para o céu? Porque eu amo Jesus. Porque eu quero estar lá com meu pai. Essa é a resposta. Mas quando a pessoa te responde: por que você quer ir para o céu? É porque eu não quero ir para o inferno. Ela está fugindo do quê? De algo que ela não vai poder fugir. Ela vai para o inferno igual. Presta atenção o porquê que as pessoas estavam indo diante do altar. Porquê que elas estavam frequentando o culto. Elas estavam frequentando, mas tinha um problema: não estavam fazendo com alegria e bondade de coração. Não obstante a abundância de... As pessoas estavam se condenando aqui. Tinha bênção? Tinha. Abundância de tudo. Mas iam para o culto e serviam a Deus não com alegria, mas com tristeza, por obrigação, por desencargo de consciência. Isso é terrível. Isso tem na Bíblia. Quando nós vamos para frente, o perigo de tentar servir a Deus de forma mecânica. Meus irmãos, Deus olha o coração. Deus pesa o espírito. Deus sabe se nós estamos de todo o coração ou se nós estamos por desencargo de consciência. Eu tenho que ir para o culto, porque senão o pastor já vai aparecer a semana aqui em casa e é um chato. Meu irmão, o negócio não é: então não é melhor não ir no culto. Não é esse o negócio. O negócio é mudar o coração, é mudar as intenções, é a forma como você enxerga as coisas. Nós precisamos estar aqui no culto com alegria, gente. Eu tenho que bater palma, porque se eu não bater, aí todo mundo olha e está errado, está totalmente errado. Nós precisamos ter alegria em estar aqui nesse lugar, porque se alguém está no culto, mas não tem alegria, também tem sobre ele a mesma maldição do ímpio. O texto está dizendo: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. No tempo de Isaías, o profeta Isaías traz essa denúncia. As pessoas iam no templo, levavam ovelhas e carneiros e cabritos, davam oferta, davam dízimo, pagavam o imposto do templo. As pessoas estavam lá. O sábado era visitado o templo. Então quem olhava aquela situação dizia: que povo crente, que gente piedosa com a Bíblia debaixo do braço. Agora, como Deus avalia isso? Deus avaliando, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Coração aqui é a essência, coração aqui é a vontade interior, é a alma, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em... É uma devoção seca. Não tem espírito, não tem unção, não tem azeite, não tem vinho, é seco.
pessoa está lá, é preceito mais preceito, é lei mais lei, mas não tem graça, é destituído da graça, é desgraçado. Para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então alguém diz, você tem que fazer assim. Então faz assim, por quê? Porque alguém me ensinou assim: não faz nem por temor, nem por amor, nem por honra. Nós precisamos servir a Deus por honra. Os 3 níveis: temor, amor e honra. Quando Deus diz honra, me honra com os teus bens, me honra, porque é acima do amor, a honra. Mateus 15, versos 7 ao 9. Nos dias do ministério de Jesus, o templo com a casta sacerdotal se comportava da mesma forma. O povo acotovelava-se no templo, culto cheio, banda tocando, gente com Bíblia. Quem olhava de fora dizia: que povo crente, que povo piedoso, nossa, que gente crente. Deus olhando, Jesus é Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os... é só da boca para fora, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós não queremos estar na presença de Deus para a gente se condenar mais ainda. Nós queremos estar na presença de Deus para a gente receber libertação. Amém ou não? Amém. Mas nós precisamos entender espiritualmente corretamente as coisas. Esteja aqui com alegria. Não venha no culto por obrigação, com espírito de obrigação, eu tenho que estar lá. Mas venha com alegria, entendendo que Deus ama você. Venha com perspectiva de ouvir Deus. Para terminar, Lucas 10, 27. O que Deus quer de mim, de você? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqui é interior, é alma, querigma, essência. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Vamos ler junto esse texto bem rápido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra e pelo teu Espírito que nos traz entendimento e clareza na tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui, pela vida dos irmãos e das irmãs. Obrigado, Senhor Deus, que a tua palavra está sendo respeitada e honrada nessa casa. E nós queremos levantar aqui, Senhor Deus, uma geração que busca fazer a tua vontade. Assim nós oramos te agradecendo, Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito ensinador de palavra de sabedoria que está sobre nós e entre nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.